Saudação de paz em nome de Jesus Cristo. Que a graça e a paz que excede a todo entendimento esteja contigo. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, abençoa. Porque em nome de Jesus Cristo, para anunciar as palavras do Evangelho, palavra de Deus, em nome de nenhuma instituição, de nenhuma religião ou denominação, mas sim em nome de Jesus Cristo. O autor e consumador da fé é Jesus Cristo, pelo qual o único nome nós temos a salvação e a remissão dos pecados. Atos capítulo 4, versículo 12 está escrito: porque em nenhum outro nome dado nos céus podemos ser salvos, senão através de Jesus Cristo. Por isso essa palavra é pregada em nome de Jesus. Jesus, quando mandou o Evangelho ser pregado, começando por Jerusalém, indo até todos os confins da terra, Jesus falou: em meu nome expulsarão os demônios, curarão os enfermos, em meu nome pregarão arrependimento e remissão dos pecados. Por isso a palavra, ela só tem poder quando ela é pregada em nome de Jesus. Eu quero ler a mensagem da palavra de Deus, que está escrita em Hebreus capítulo 10, e no versículo de número 5, está escrito assim: por isso, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos, oblações pelo pecado não agradaram a Deus. Eis aqui veio no princípio do livro, está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como assim diz a Escritura: sacrifício e oferta, holocaustos e oblações não quisestes e nem agradaram a Deus, os quais se oferecem, que é segundo a lei. Ou seja, sacrifícios se ofereciam segundo a lei, não segundo Cristo. O mundo tem perecido porque assim tem rejeitado o Evangelho, as Escrituras. O povo tem negligenciado a verdade da palavra de Deus, assim o povo está perecendo. Como diz o profeta Oséias, capítulo 4: o meu povo está sendo destruído porque deixou o conhecimento de Deus, ou seja, porque rejeitou o conhecimento de Deus. Deus não quer sacrifício nenhum. O sacrifício já foi feito mais de 2000 anos. E acabou a era do sacrifício. A Bíblia está falando: sacrifício e oferta Deus não quis. Prepararam para Deus sacrifício e oblações pelo pecado, mas não agradaram a Deus. Segundo a Bíblia, sacrifícios era para o pecado. Por que as pessoas apresentam sacrifício hoje? Sendo que Jesus foi morto para tirar os nossos pecados. O sacrifício segundo a lei, segundo a Torá, era para tirar o pecado, era para purificação. Mas hoje as pessoas apresentam sacrifício para ficar próximo, para ganhar dinheiro, como se Deus fosse um banco, como se Deus fosse um banqueiro. Você dá tanto X e Deus vai tirar valor Y. Fuja desse engano, fuja desse evangelho de ladrão, evangelho de mercenário, que usa o nome de Deus como uma marca, uma logotipo, para ganhar dinheiro, arrancar dinheiro. Por isso que essa palavra é pregada em nome de Jesus, e não em nome de nenhuma instituição. Jesus instituiu servos, homens, para pregar o Evangelho, a qual é conhecida como Igreja de Cristo. As pedras vivas de Deus nessa terra são aqueles que deram a sua vida por Jesus Cristo, a fim de não viver mais para si, mas para Cristo, como Paulo declara: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora eu vivo na fé do Filho de Deus, daquele que por mim se entregou e tanto me amou. Quantas pessoas estão dispostas a viver
segundo a vontade de Deus, não viver mais para si, mas segundo a vontade de Jesus Cristo. Quantas pessoas estão dispostas de fato a sacrificar a Jesus Cristo a sua vida a fim de obedecer a Deus, sacrificar os prazeres da carne, sacrificar os desejos do coração para fazer a vontade de Deus. Deus rejeita os sacrifícios, como por exemplo pagar promessas, como por exemplo fazer fogueira santa, ou por exemplo oferendas, onde fazem encruzilhadas, ou despacho de matas e etc. Qualquer sacrifício como penitência, Deus não quer. A palavra de Deus diz que Deus quer misericórdia e não sacrifício. Ou seja, Deus, ao invés de querer que você dê tudo no altar, Ele quer que você entregue por órfão, para viúvo necessitado, aquele que tem fome. Nós devemos alimentar. A Bíblia fala que nós devemos exercer a misericórdia, e é dessa forma que se exerce a misericórdia. Você já se perguntou como exercer, como executar a misericórdia da parte de Deus? Porque a Bíblia fala que Deus quer misericórdia e não sacrifício. Ou seja, ao invés de você apresentar no altar o sacrifício, o seu tudo, todo o seu dinheiro, toda a sua economia, você então ajuda o necessitado, o órfão, a viúva, aquele que tem fome, dê de comer, aquele que tem sede, dê de beber. Mas infelizmente o povo tem feito aquele que está rico enriquecer mais, fazendo pessoas ostentar. Ah, mas eu estou dando para Deus, e ele que se vire com Deus. A Bíblia fala que aqueles que são cúmplices também serão condenados. É a mesma coisa de você dar uma arma na mão de uma pessoa, aí você fala que ela vai fazer o que ela quiser e você não tem nada com isso. É a mesma coisa. Você dá uma pedra de tropeço para alguém e dizer que você não tem nada com isso se essa pessoa tropeçar. Até quando o povo vai viver nessa ignorância, alimentando mercenário e deixando o órfão e a viúva e não se preocupando com o reino de Deus? Você faz para o reino de Deus quando você faz aos pequeninos. Quando você faz aos grandes, você não faz a Deus. Você faz a mamon. Para Deus você faz quando faz aos órfãos, as viúvas. Ou seja, quando você defende a causa do necessitado, você faz a Deus. Quando você defende a causa do mercenário, o pastor que ama o dinheiro, aqueles que tudo que fazem é por interesses financeiros, você não está defendendo a causa do reino de Deus, mas a causa dos mercenários. Por isso que o povo hoje está perecendo, porque pega tudo que tem, vê a causa do necessitado e abraça a causa do rico e não do necessitado. As pessoas hoje que estão dentro das chamadas igrejas têm coragem de ver o seu próximo passando grande aflição, de grande necessidade, e pegar a sua ajuda e entregar na mão do mercenário, do rico, o homem que ama o dinheiro, e não entregar na mão do órfão e da viúva. É por isso que esse povo tem os líderes que merece. É por isso que nós podemos dizer que o povo está perecendo, porque está amando esse século presente. E é por isso que muitos merecem o inferno. Não que Deus preparou para o homem o inferno, mas é porque o homem tem rejeitado a vontade de Deus e tem deixado ser guiado pelo engano. Muitos estão fazendo-se merecedores do inferno, porque estão deixando a causa do reino de Deus, estão abraçando a causa de Satanás. Jesus fala assim: quando vocês fizeram a um dos meus pequeninos, a mim vocês fizeram. E quando você faz aos pequeninos, de fato você está fazendo para Deus. Agora, as pessoas falam que está dando dinheiro na mão do pastor e falam que está fazendo para Deus. Você não está fazendo para Deus quando não está beneficiando o necessitado. Você não está fazendo para Deus quando não está beneficiando aquele que de fato necessita. Mas estão fazendo para que outros homens venham viver uma vida de ostentação.
E nessa muitas pessoas estão perecendo. O povo está caminhando para o inferno porque tem rejeitado o conhecimento da verdade. Enquanto você fechar os olhos para a casa do necessitado e entregar na mão do mercenário, você vai estar sendo cúmplice da mentira e do erro. Enquanto você tapar os ouvidos para o clamor do pobre e do necessitado e entregar na mão de um falso profeta, você está sendo cúmplice e Deus vai cobrar também da tua mão. Deus vai cobrar da mão daqueles que são também negligentes e que também são de coração duro, obstinado. Nós estamos vivendo uma era moderna dos fariseus. Quem eram os fariseus? Aparência de santidade, aparência de piedade, mas coração sujo e duro como uma pedra, coração sujo como um sepulcro caiado e duro como uma rocha. De obras de caridade, mas sem caridade nenhuma no coração. De intenções boas, mas nenhuma intenção reta diante de Deus. Se desperta, tu que dorme. Nós estamos vendo a última era. Próximo está o dia do Senhor. A última oportunidade é nessa vida. Após a morte vem o juízo. A única oportunidade que tem para consertar os caminhos diante de Deus é agora. Após a morte vem o juízo. O homem tem todos os dias da sua vida para buscar consertar os seus caminhos diante de Deus, mas porém após a morte vai ser tarde demais, porque virá então o juízo do Senhor dos exércitos. A palavra do Senhor diz que Deus não quer sacrifício. A palavra do Senhor diz que Deus rejeitou o sacrifício. E sabe por que Deus rejeitou o sacrifício? Sabe por que Deus não quer sacrifício? O único motivo que Deus não quer sacrifício é porque o sacrifício foi quando Jesus foi crucificado. E Jesus foi crucificado como o verdadeiro, único sacrifício, holocausto, puro, santo. E Deus, Ele rejeita qualquer sacrifício hoje que o homem venha fazer, qualquer sacrifício. Ainda que você pega tudo que você tem e vai fazer uma fogueira santa, por exemplo, e vai entregar tudo para as chamadas igrejas, Deus não quer esse sacrifício. Deus quer um coração quebrantado e contrito. Coração quebrantado e contrito, Deus jamais rejeita. Jamais Deus despreza um coração arrependido. Um coração aberto para a verdade, a palavra, Deus jamais despreza. Agora, porém, enganados estão aqueles que acham que Deus quer dinheiro. Esse é o Deus dos mercenários, esse é o Deus de um falso profeta. O Deus da Bíblia, Ele não pede o seu dinheiro, Ele pede corações quebrantados e contritos. Porque, de fato, Deus, Ele procura algum coração quebrantado e contrito para que Ele possa habitar. Porém, nós estamos vivendo a era do falso amor, que é o amor próprio, é o amor ao dinheiro, é o amor de hipocrisia, de confessar Deus com os lábios, mas o coração, na verdade, estão distante da vontade de Deus. E já é hora de se despertar, moradores, já é hora de se despertar, porque já é a hora final. Eu não digo que já é o fim do mundo, mas eu digo que já é a última hora para arrepender-se, voltar-se para Deus, porque quando você chegar à sepultura, ao leito de morte, dali para frente é só você e Deus. E Deus dará a sua sentença, céu ou inferno, e vai ser tarde demais para poder buscar arrepender-se. A Bíblia fala que após a morte vem o juízo. Por isso se prepara para encontrar com Deus. Coloca a vida em ordem, direita os caminhos, arrependa-se hoje, porque Jesus Ele vem, e vem na hora que menos espera. A última hora ela vem, e quando menos espera o ser humano. O tempo está próximo, o tempo está se abreviando. O dia do Senhor vem, e vem ardendo como chama de fogo. Prepara-te,
para se encontrar com Deus, o Senhor. A Bíblia fala no capítulo 15 de 1 Samuel, versículo 22. A palavra do Senhor diz da seguinte forma: Deus tem tanto prazer em sacrifícios como que se obedeça a sua palavra. Qual que é a resposta? O que agrada mais a Deus? O seu sacrifício ou a obediência à palavra? O que é mais importante para Deus? Você sacrificar dinheiro ou obedecer à palavra? Você pagar a promessa, caminhar longos quilômetros a pé, em devoção, ou obedecer à palavra? A Bíblia fala no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Antes, o obedecer é melhor do que o sacrificar. A obediência é melhor do que sacrifícios. Deus rejeitou os sacrifícios. Nós não estamos mais na era do sacrifício, porque o sacrifício já foi feito há mais de 2000 anos atrás. E é por isso que nós não estamos mais na era do sacrifício, porque o sacrifício há mais de 2000 anos atrás, ele foi consumado quando Jesus deu um brado e disse: está consumado. Por isso que a Bíblia está falando assim, que Deus não quis oferta, não quis sacrifício pelos pecados do homem. Para que as pessoas estão buscando fazer sacrifício? Se o sacrifício é para tirar pecado, e o sacrifício para tirar pecado foi feito quando Jesus foi crucificado. Se o sacrifício é para tirar pecado, por que muitas pessoas estão pagando promessa, sendo que pagar promessa não pode tirar pecado? Por que muitas pessoas estão sacrificando em fogueira santa, apresentando dinheiro para Deus, sendo que Deus não quer dinheiro como sacrifício, mas busca um coração arrependido e convertido, para que Ele possa habitar e fazer a obra perfeita de redenção e salvação? Até quando essa geração vai amar o engano? Até quando essa geração vai pisar o sangue do Filho de Deus? Até quando vão continuar levando ao vitupério o Filho de Deus? Até quando as pessoas vão continuar trocando a verdade pela mentira? Até quando vai continuar no caminho do erro? Até quando? Até quando vai insistir no caminho do erro? Até quando vai continuar no caminho de ignorância? Deus anuncia que não tem como culpado, não tem como inocente aquele que é culpado. Aquele que conhece a verdade e a mentira, ele se faz culpado quando ele insiste em andar no erro. Quando você insiste em caminhar no erro, conhecendo a verdade, você se faz culpado. A Bíblia fala no livro de Atos, capítulo 17, que Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos, em todos os lugares, que se arrependam, porque Ele determinou um dia que vai julgar este mundo, e disso Ele deixou certeza, ressuscitando Jesus Cristo dentre os mortos. Quando Jesus foi ressuscitado dentre os mortos, Deus deixou a certeza que todo ser humano vai ser julgado por Jesus. Por isso, deixa a tua ignorância, a rejeição da verdade, a rejeição dos caminhos de Deus, trocando a verdade pela mentira, trocando o caminho reto pelo caminho de perdição, pelo pecado, trocando a verdade de Deus pelo pecado. O homem está vivendo na ignorância, conhecendo a palavra de Deus e persistindo no erro. O homem se faz ignorante. Arrependa-se, converta-se ao Senhor, convertei-vos ao Senhor, pela sua misericórdia, pelo temor, porque eis que o dia do Senhor, Ele vem como chama de fogo. O dia do Senhor, Ele vem. O dia vem, está próximo. Prepare-te para se encontrar com Deus. Coloca a vida em ordem. Jesus, Ele está às portas. O tempo é de conserto. O tempo é de arrependimento. Buscar ao Senhor enquanto se pode achar.
invocar, enquanto Ele está perto, deixando todo ímpio o seu mau caminho, se tornando para Deus. Busque pela misericórdia de Deus. Busque pela face de Deus. A palavra do Senhor vai dizer que o sacrifício agradável a Deus é o coração quebrantado e contrito. O coração quebrantado e contrito é o único sacrifício que Deus Pai, Ele recebe do homem. O único sacrifício apresentado do homem para Deus é um coração quebrantado. Agora, nenhum sacrifício que o ser humano possa apresentar para Deus com as suas mãos são para Deus. Deixa o engano. Abandona o engano, cidade de Goiânia. Abandona o engano, porque o salário do pecado é a morte. Talvez uma pessoa ache que por estar sendo enganada, ela vai ser isenta da condenação do pecado. Mas a Bíblia diz que não. A Bíblia diz que o engano é uma negligência do ser humano. O engano é uma responsabilidade de cada pessoa. Ou seja, só é enganado quem se deixa ser enganado. Só é enganado aquele que de fato não busca pela verdade. Aquele que busca pela verdade, ele é liberto do engano. Conhecereis a verdade vos libertará. O povo hoje só está sendo enganado por religião, porque rejeita a Bíblia, porque não lê a Bíblia. O povo hoje só está sendo enganado por charlatões, falsos profetas, porque tem a Bíblia e não faz questão de ler a Bíblia. O povo está perecendo, porque está rejeitando o conhecimento de Deus. Só que o ser humano negligencia e ele ignora que Deus rejeitará todos aqueles que tenham rejeitado. Todos aqueles que têm rejeitado os estatutos de Deus também serão rejeitados. Jesus falou assim: ai daquele que rejeita a mim e as minhas palavras, pois também eu o rejeitarei diante do meu Pai e também diante dos anjos. Tanto aqueles que se envergonham de Deus e da sua palavra, tanto aqueles que rejeitam a palavra de Deus e o Senhor Jesus Cristo, serão rejeitados quando chegar diante de Deus para receber a sua recompensa na eternidade. Por isso, coloque a vida em ordem. Arrependa-se, converta-se ao Senhor, porque Jesus, Ele veio. E nenhuma religião vai te poupar da condenação. Nenhuma tradição religiosa pode te levar a Deus e te livrar da condenação. Muitas pessoas, na verdade, estão caminhando para a condenação por causa das heresias e falsas doutrinas religiosas que, na verdade, são totalmente contrárias às palavras de Jesus Cristo. Deus não divide a glória com ninguém. Não dá o seu louvor às imagens de escultura e nem aos ídolos. Mas, porém, as pessoas estão dobrando seus joelhos diante de ídolos, diante de imagens de escultura, dando o seu louvor para Maria, cantando para os chamados Exus, sendo que Deus não dá seu louvor a ídolos, cantando canções a demônios, se esquecendo que Deus não divide sua glória, nem dá o seu louvor aos ídolos e nem às imagens de escultura. E as pessoas estão louvando hoje artistas profanos, que fizeram pacto com Satanás, fizeram pacto e entregaram a alma para Satanás por causa da fama. Você pode perceber pessoas que não têm de forma nenhuma algum talento impressionante, mas o seu nome está espalhado na mídia, de uma hora para outra faz sucesso. E aí você pergunta: o que tem nessa pessoa para as pessoas tanto estar venerando ao ponto de idolatrar essa pessoa? O que está por trás dessa pessoa é Satanás. Ela fez um pacto com Satanás. Cuidado! Quantos artistas que hoje as pessoas colocam suas músicas dentro da sua casa, que são, na verdade, artistas que fizeram pacto com Satanás, estão colocando músicas malditas na sua vida, estão profanando a sua casa, estão, na verdade, entregando-se à perdição, porque o povo tem rejeitado Deus e os seus estatutos,
assim o povo está sendo enganado. A Bíblia fala que Deus não quer sacrifícios, Deus quer a obediência. Deus não quer a sua oferta, o seu dinheiro.